Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre práticas educativas promotoras de saúde. E estamos aqui, então, com Dilma Kupti de Medeiros, que é psicóloga, coordenadora do Programa de Saúde na Escola da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Gel Brito, ator do Colegiado do Centro do Teatro do Oprimido, e Júlio Wong, professor da UF e coordenador do GT de Educação Popular da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eu acho que uma prática para promover a saúde, ela necessariamente tem que ser educativa. E tem que ser educativa de um jeito profundo e transformador. Tem que ser uma prática que transforme a pessoa que a realiza e o outro, nesse diálogo transversal e democrático. As práticas educativas que promovem saúde, elas consideram os diferentes saberes, né? As diferentes culturas, elas consideram. Para vocês, o que é uma prática educativa promotora de saúde? Esse programa é um programa que ele cuida dessa questão. Ele leva em consideração um conceito muito caro à promoção da saúde, que é a questão dos determinantes sociais da saúde, em que a gente se afasta de saúde como ausência de doenças e considera todo um contexto. Eu acho que a prática educativa, no caso dos processos de formação, ela tem que mostrar caminhos diferentes, estimular aos jovens que já vêm com uma série de preconceitos, de pressões sociais, a serem diferentes. Digamos, a prática educativa se torna promotora de saúde quando a gente consegue que pelo menos uma parte desses jovens resistam, né? Eu quero que eles saiam tão intuitivos, esperançosos, utópicos e emocionados e ternos como quando chegaram na universidade. Para mim, uma prática educadora promotora de saúde, se a gente for resumir, seria algo que promovesse a felicidade das pessoas, né? Isso é um pouco o que a gente tenta fazer lá no Centro de Teatro do Oprimido. A gente trabalha com a realidade das pessoas, né? Eu não sou um profissional diretamente de saúde, né? Não sou um médico, mas o que a gente tenta fazer? A gente tenta trabalhar com uma metodologia onde as pessoas vão colocar suas próprias realidades e, a partir dessa realidade, ver os problemas, as opressões do cotidiano que eles vivem, das dificuldades, muitas vezes as dificuldades de relacionamento dentro do próprio trabalho, né? A dificuldade dentro de casa, e ver, teatralizando essas situações, ver como é que a gente busca alternativas para que elas sejam felizes, para que elas sejam literalmente saudáveis, né? Eu lembro de uma peça que vocês fizeram sobre violência e o público era de agentes comunitários de saúde. E ninguém conseguia interferir naquela situação. Eles diziam, mas eu não posso fazer nada enquanto não mudar o contexto, entendeu, político. E a gente dizia, mas nada mesmo? E aí, na medida em que eles foram podendo intervir, vocês, na coordenação, mostravam que pequenas mudanças fariam diferença, né? Por exemplo, tinha uma cena de violência contra a mulher, né? O fato dela conhecer seus direitos, o fato dela saber aonde recorrer, né? Com quem contar, já interferia naquela situação. Eu fui, por um tempo, diretora de uma unidade de saúde que atendia adolescentes. E era muito claro quando você sentava com o adolescente e começava a conversar e falar dos seus direitos, né? Olha, você tem direito, você pode mudar, e você começa a mostrar alguns caminhos e como a gente via acontecer a partir de um diálogo. Não precisava tanta coisa, era apenas ouvir e apresentar algumas outras propostas. Isso é fundamental, acreditar na mudança. É um simples diálogo, né? O quanto exige do profissional, né, preparo para poder dialogar. Nós sempre partimos da ideia de que nosso saber é o correto e o superior, e que as pessoas, nossos pacientes, as famílias, a população em geral nas comunidades, eles têm um saber que é inferior, né? Quando na verdade são conhecimentos, culturas diferentes.
né? E para você estabelecer o diálogo, falava o Vitor Valla, há uma necessidade de você reconhecer que eles produzem cultura, que eles produzem conhecimento, que é tão válido quanto o nosso profissional e da academia, né? A metodologia e as práticas educativas, elas têm que ter essa dimensão histórica. É histórico, é crítico e tem essa dimensão da beleza, estética, da arte, que Paulo Freire e o Augusto Boal gostavam de valorizar tanto, né? E eu acho que também a dimensão do protagonismo, né? Porque quando você, né, valoriza o protagonismo desses sujeitos, a gente tem mais experiência com a questão do protagonismo dos adolescentes, né, e dos jovens. Mas você pode trabalhar, na verdade, com qualquer, enfim, ator social. E aí você está construindo junto com eles. Então, você supera um pouco essas barreiras da linguagem e um aprende junto com o outro, né? Você usa técnicas que estão muito mais relacionadas à cultura daquele grupo, né? Que respeita um pouco aquela história, né? A cultura daquela comunidade. E o protagonismo tem a ver justamente com a questão metodológica, do jeito de fazer. Quando, por exemplo, os adolescentes viram protagonistas do processo, eles vão fazer de um jeito que não era o que nós, os profissionais, os mais velhos, pensávamos que devia ser feito. Para nós, às vezes, esse negócio está muito bagunçado, mas o protagonismo deles é a construção de uma bagunça criativa, né? Eu não sei mesmo o que está acontecendo, não. Tá bom? Tô sentindo muita, às vezes, aperto no meu coração, dor. E assim, Não é o amor, não? não. De repente pode ser o amor e você não sabe. Você cresceu um pouquinho, Gabriela. Não muito, só um pouquinho, mas... A gente não pode fazer uma foto de um momento e até de uma roupa, né? De uma maneira de se comportar que aquele adolescente está... Ah, veio, mas olha só que saia curta, olha... Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que pensar nesse processo, desse crescimento. Isso é lindo, isso. A gente até já fez isso, concretamente. No começo de um projeto, a gente tirou a foto dos jovens, tirou a foto no meio, em vários momentos até o final. Então, a foto era outra completamente diferente, né? Que é essa questão dos conhecimentos complementares, do diálogo. Né? A gente tem que dialogar, mas como é feito esse diálogo? Porque hoje em dia... A gente não pode dizer necessariamente que não falta mais diálogo, mas, assim, como é que se escuta e como você vai passar essa informação? Estou lembrando do trabalho que a gente fazia, que era justamente os próprios jovens que fizeram uma peça sobre essa questão do uso da camisinha e a gente se apresentava nas escolas para discutir, para falar sobre a distribuição de camisinha e, normalmente, os jovens... Imagina, você fala sobre sexualidade dentro da sala de aula, tudo calado. Então, a partir do teatro, como eles puderam se colocar, puderam fazer perguntas, faziam perguntas até às vezes anônimas, botavam numa caixa. E como foi indicado até que o número de jovens aumentou, né, na busca de preservativos dentro de um posto de saúde. Eu queria pegar seu exemplo da camisinha, que eu achei muito bom, para dar justamente essa outra dimensão da promoção da saúde que a gente está falando, né? Um dos eixos da promoção de saúde é justamente o desenvolvimento de habilidades. E muitas vezes a gente vê as pessoas querendo estimular o uso de camisinha, falando da coisa concreta da camisinha, né? Do selo do Inmetro, como é que abre. É ótimo, né? Isso também é importante, mas não discute essa outra dimensão do diálogo, da assertividade, da relação de gênero, né? Da tomada de decisão. Quer dizer, são outros elementos e que, às vezes, podem ser trabalhados numa questão que não tem nada a ver com saúde, né? E isso mostra também aquilo que a Dilma estava falando, da importância da interdisciplinaridade. Às vezes, essas outras dimensões vão ser mais bem trabalhadas por uma professora, né, que vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com saúde, mas que vai ter uma repercussão importantíssima, né, nas decisões desses jovens. Quando a gente vai trabalhar com adolescente, a gente esquece a dimensão das relações. Eles querem falar mais de amor do que de camisinha, eles muito mais. Isso é uma experiência de sempre. A gente, tecnicamente, protocolarmente, né, a gente quer falar de uso de camisinha, mas e não vai falar de amor, e a gente precisa falar das relações. Eu transformei tanto as aulas como as provas em brincadeiras. Eram jogos RPG, que os meninos incorporavam personagens, depois gravavam um programa de rádio no celular. Então, a prova final foi um programa de rádio, um podcast, que cada grupo criou com uma cena da história da medicina, desde a época de Hipócrates, a peste negra, até Oswaldo Cruz e a revolta da vacina.
Então, assim, a gente tem que ir inovando, incorporando as coisas que para o jovem ou para os educandos, no caso, são importantes, sempre estar antenado, né? Por exemplo, tanto a educação popular como o teatro do oprimido nasceram em uma época onde a ração era superior, digamos, né? Então, era papo-cabeça, vamos caracterizar a sociedade brasileira, né? Quais estratégias para transformar a sociedade. E esse lado da emoção, dos sentimentos, da afetividade, da espiritualidade, ela só veio acontecer, quer dizer, só veio a aparecer nos anos 80, né? Na Pedagogia da Esperança, por exemplo, o Paulo Freire começa a falar de uma série de coisas, né? Eu acho que quando a gente planeja o que fazer, quais as atividades que a gente vai levar em consideração, a gente tem que ter essa dimensão também, né? De que momento que você vai permitir essa expressão de sentimentos, essa reflexão sobre as vivências. E você quebra, né, um pouco, né, a própria... Porque as pessoas, geralmente, elas estão numa caixa, eu tenho essa função, eu sou um médico, eu sou um enfermeiro, eu sou um assistente comunitário, então já se espera que ela deve ter aquela ação que é esperado, né? E não pode propor uma coisa diferenciada. Na época que a gente, quando eu era gerente do adolescente, a gente fez uma parceria com o Teatro do Oprimido para capacitar os profissionais, né? E tinha uma enfermeira que era aquela assim super formal, técnica, que dava aula de higiene para os adolescentes, enfim. E aí, quando a gente foi fazer a avaliação do curso, ela me trouxe a seguinte história, que ela tinha pensado em fazer uma atividade sobre uso de drogas. E ela ia usar uma dinâmica do vampiro, que você tem que, enfim, você vampiriza e se por acaso aquela pessoa for um ser humano, ela dá um berro, não é isso? E se ela for um vampiro, ela dá um suspiro de prazer. E aí ela disse que quando começou a fazer, prestou atenção, que os berros eram assim, histéricos, e que os suspiros eram totalmente sem graça, assim, E aí ela falou, eu acho que eu vou discutir o prazer na vida dos jovens. Aquilo para mim, assim, foi a coisa mais linda, porque de uma pessoa que estava pensando em fazer uma coisa mais formal sobre drogas, ela, na verdade, ela acabou indo na essência da discussão. Então, ela conseguiu, mas ela se abriu para essa possibilidade, né? Eu penso que a gente tem que resgatar esse nosso papel, né? Enquanto professores de primeira a quarta, com tudo que a gente sabe das questões de violência, né, que muitos alunos trazem, mas do todo o potencial que aquele aluno que está na sala de aula, que vem ali e não vamos ver aquela fotografia, né? Vamos ver aquele filme, como aquele filme pode ser, né, diferente, como aquele processo, entendendo que o nosso papel, né, dentro de sala de aula, ele é um papel fundamental, né? A gente trabalhava muito lá na gerência de adolescente com um texto de uma assistente social que falava sobre resiliência. Nós estamos na saúde, eu hoje, né, sou profissional da saúde. Quando a gente vai olhar os nossos piores indicadores, todos eles estão correlacionados com baixa escolaridade. Ou a gente trabalha junto para melhorar isso, ou a gente não melhora a situação do nosso país. Acho que isso é uma forma de promoção da saúde, por exemplo. Você está colocando o que você quer fazer, mas você está vendo também, né, as possíveis consequências do que aquilo pode realizar. Então, acho que quando você trabalha com um profissional, onde ele vê a sua realidade e consegue colocar os seus desejos, e consegue dialogar para os vários profissionais, para os usuários e tudo mais, você está promovendo essa saúde dele e dos usuários de uma forma geral. Dependendo da abordagem, e no caso dos que estamos conversando aqui, temos uma abordagem crítica, mais ampliada, eu acho que a promoção da saúde é uma questão de cidadania, é uma construção de cidadania. Só que é uma construção complexa que deveria incorporar as dimensões culturais, a diversidade, né? As dimensões afetivas, né? As dimensões da injustiça. Né? E é uma cidadania crítica que a gente deveria construir. A gente acredita no teatro do oprimido que o teatro em si não faz nada, quem faz são as pessoas organizadas. Então a gente tem um conceito que a gente chama ações sociais concretas e continuadas. Até porque a partir do momento que você realiza uma transformação, você vai buscar uma outra, né? A gente está sempre buscando que o nosso mundo seja o melhor possível, então ele está sendo construído, né? Ele não é feito, está sendo em construção. Então, quando a gente faz um projeto, a gente sempre busca o máximo de parcerias. Eu acho que é suficiente você já ir semeando, né? Eu acho que nós somos semeadores.